Apresentação de Ciências, turma 902, data 30 de novembro de 2020, professora Estela Salles. Bom dia, turma 902, como vocês estão? Espero que todos estejam bem e que tomem seu café da manhã, é uma refeição muito importante. Aproveitem, tá, esse tempinho de segunda-feira de manhã e façam essa refeição. Vamos hoje fazer as correções de atividades que nós deixamos na última videoaula, que foi rever e aplicar da página 274. Vá lá, pegue seu lápis, sua borracha, seu caderno e vamos às correções juntos? Número 1. Retorne à situação descrita na abertura deste capítulo e responda as questões a seguir. Letra A. Por que, ao ser parcialmente preenchido com água fervente, um copo de vidro ele se quebra? Resposta: porque o copo inicialmente estava com a mesma temperatura do apoio e do ambiente, mas quando a água quente foi adicionada, o fundo do copo sofreu um rápido aumento de temperatura, porém o restante não. Isso causou uma diferença de temperatura entre a parte inferior e a superior do copo, provocando a rachadura. Letra B. O fato de o copo estar sobre uma superfície de mármore pode influenciar na sua quebra? Explique. Resposta é sim, porque apesar de o mármore ter a mesma temperatura que o restante do ambiente, é um tipo de material que não conserva bem o calor. Letra C. O que poderia ser feito para que o copo fosse preenchido com água fervente e não se quebrasse? Vamos lá, resposta. Se um pano fosse colocado entre o copo e a mesa, a rachadura poderia ser evitada, porque o pano absorveria parte do calor transferido ao copo pela água. Número 2. Calor e temperatura são a mesma coisa? Justifique a sua resposta. Não. A temperatura é uma grandeza física que indica o grau de agitação das partículas do material. Calor é a energia térmica, que passa de um corpo para o outro quando eles possuem diferentes temperaturas. A variação na energia térmica do corpo provoca variação em sua temperatura. Número 3. Por que a sensibilidade térmica que não pode dar a noção exata da temperatura de um corpo? Resposta: nossa sensibilidade faz com que conclusões subjetivas em relação à temperatura dos materiais. Prova disso é que, se colocarmos uma das mãos em água quente e a outra em água fria e depois mergulharmos as duas mãos ao mesmo tempo em água morna, a sensação térmica será diferente para cada mão. Para uma parecerá fria e para a outra parecerá quente. Número 4. O termômetro mede temperatura ou calor? Justifique a sua resposta. Ele mede a temperatura, ou seja, ele nos dá a ideia apenas do grau de agitação das partículas. Quando a temperatura é maior, significa que a agitação das partículas é maior. E se a temperatura de um corpo é menor, significa que suas partículas estão em menor grau de agitação. Número 5. Como se estabelece o equilíbrio térmico entre dois sistemas de temperaturas diferentes? Resposta: o calor, que é a energia térmica, passa do corpo da maior temperatura para o de menor, até que os dois atinjam a mesma temperatura, isto é, entrem em equilíbrio térmico. Na número 6, faça as conversões da escala termométrica. Eu vou pedir que vocês façam no papel, tá? Que respondam no seu caderno, que tirem foto e enviem lá para o espaço Classroom, tá ok? Essas questões vão valer pontinho, que vai ajudar vocês na avaliação na média do quarto bimestre. Eu aguardo por vocês. Vamos para a questão 7. Responda no caderno as questões a seguir. Letra A. As tampas metálicas dos recipientes de vidro são mais facilmente removidas quando o conjunto é imerso em água quente.
Por que tal fato ocorre? Resposta: porque o metal se dilata mais que o vidro, quando ambos são submetidos à mesma variação de temperatura. Letra B. Uma bexiga com ar se dilata mais quando colocamos sobre a água morna. Por quê? Resposta: porque o ar dentro da bexiga recebe calor transferido pela água e, assim, há um aumento na agitação térmica das partículas em seu interior. Essa agitação gera um aumento de pressão nas paredes da bexiga, fazendo com que ela se expanda. Número 8. Quais são os processos de transferência, propagação de calor? Exemplifique cada um deles. Resposta: condução térmica. Colher de metal em uma panela que está no fogo. Temos a convecção térmica, acontece na geladeira. E temos a irradiação térmica, que acontece numa estufa. Número 9. Leia a sentença e responda as questões no caderno. 2 latas, uma pintada de branco e outra de preto, recebem a mesma quantidade de energia radiante. Letra A. Fazendo a leitura dos 2 termômetros, o que se pode concluir? Resposta: provavelmente o termômetro está inserido na lata pintada de preto indicará maior temperatura, pois os corpos de cor preta absorvem maior parte da energia radiante que recebe. Letra B. Por que nos países de clima quente se recomenda o uso de roupas claras? Resposta: porque as roupas claras refletem a maior parte da energia radiante que recebem, ao contrário do que ocorre nas roupas escuras. Ok, queridos? Se você perdeu alguma coisa, dá pause, volte lá, refaz, tá? Escute, participe de novo, assista de novo o vídeo e faça suas correções, tá ok? Tchau, meus amores, fiquem com Deus e até a próxima aula.